Olá, galera, tudo bem? Daremos início agora à nossa resolução 1769 de 2012, uma das resoluções da Procuradoria-Geral de Justiça, uma das resoluções do Procurador-Geral de Justiça, chefe do MP Rio de Janeiro, que apareceram como novidade no teu edital de 2016. Resolução 1769 de 2012, que regulamenta o procedimento do inquérito civil público no âmbito do MP Rio de Janeiro. Regulamenta, portanto, 2 artigos da nossa Lei Complementar 106. O artigo 34, inciso 6, onde você encontra as funções institucionais do Ministério Público do Rio de Janeiro e, precisamente, no artigo 34, inciso 6, a função do MP Rio de Janeiro de promover o inquérito civil e a ação civil pública nos termos, do artigo 129, inciso 3 da tua Constituição da República. O artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal traz um rol que não é taxativo das funções institucionais do MP. No inciso 3, o artigo 129 apresenta a seguinte função institucional: promover o inquérito civil público e a ação civil pública na defesa dos interesses sociais, dos interesses coletivos, dos interesses difusos. E esse artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal, ele vem retratado nas funções institucionais do MP Rio de Janeiro, previstas na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Lei Complementar 106 de 2003, artigo 34, inciso 6. E também regulamenta o artigo 35, inciso 1 da nossa Lei Complementar 106, que dispõe o seguinte: já que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem a função institucional de promover o inquérito civil, a ação civil pública, ele precisa de instrumentos para exercer tal função, porque aquele que detém os fins também deve deter os meios. Então, se ao MP do Rio de Janeiro compete promover o inquérito civil e a ação civil pública, ele precisa de instrumentos para o exercício desta função. Então, no artigo 35, inciso 1, temos o que o MP do Rio de Janeiro poderá fazer durante um inquérito civil. E aí nós temos que ele pode requisitar, ele tem poder de requisição de informações, documentos, ele tem o poder também de notificar pessoas para que compareçam à sua presença para esclarecimentos, sobre essa matéria que interessa ao Ministério Público, que é o interesse social, o interesse difuso, o interesse coletivo. Então, na nossa resolução 1769, vamos estudar o procedimento desse inquérito civil. Como o Ministério Público fará o inquérito civil, como ele inicia, como ele é instaurado. Ele é instaurado mediante uma portaria do órgão de execução competente do MP. Quem poderá instaurar? A instauração pode ser de ofício, pode ser por representação, pode ser por determinação do Conselho Superior do Ministério Público. Tudo isso estudaremos aqui na nossa resolução 1769, que regulamenta que artigos? O artigo 34, inciso 6 da Lei Complementar 106 e artigo 35, inciso 1 da Lei Complementar 106. Bem, reproduzir aqui o artigo 34, inciso 6 da Lei Complementar 106. O que ele diz? Além das funções previstas na Constituição
federal, estadual e em outras leis, incumbe ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Inciso 6, promover o inquérito civil e propor também a ação civil pública. Já o artigo 35, inciso 1, ele coloca que no exercício da função institucional de instaurar inquérito civil, de promover ação civil pública, né, o Ministério Público instaurará o seu inquérito civil e outras medidas, procedimentos administrativos para apuração de fatos de natureza civil, sempre que tal se fizer necessário ao exercício de suas atribuições, né? Então, esses dois artigos da nossa lei orgânica, da nossa lei complementar 106, eles fazem referência à instauração de um inquérito civil e à promoção de uma ação civil pública por se tratarem de funções institucionais do MP, conforme artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal, e do MP Rio de Janeiro, conforme artigo 34, inciso 3 e 35, inciso 1 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Objetivo da nossa resolução. Qual é o objetivo? Estabelecer parâmetros básicos a serem seguidos pelos órgãos de execução na instauração e na condução de um inquérito civil, né? Então, o objetivo da resolução 1769 é estabelecer parâmetros, estabelecer um modelo a ser seguido pelo promotor de justiça, pelo órgão de execução do MP, ao instaurar e conduzir um inquérito civil, ok? Então vamos lá. Primeiro capítulo da nossa resolução 1769. Nesse capítulo vamos estudar o inquérito civil e sua instauração. Muito bem. Primeiro ponto, o conceito do inquérito civil. Qual é o conceito do inquérito civil? Bom, trata-se de um procedimento de natureza investigativa, de natureza administrativa, prévio a uma ação civil pública e presidido pelo MP, né? Então, é o Ministério Público o legitimado para presidir um inquérito civil. Ele é instaurado e conduzido, presidido por um órgão de execução do MP. E não esqueçam, trata-se de um procedimento prévio a uma ação civil pública, de natureza administrativa e investigativa, né? Qual é a finalidade do inquérito civil? Qual é a finalidade do inquérito civil? É colher elementos, colher provas, né? Coligir elementos necessários para a proteção dos interesses tutelados pelo Ministério Público, ou seja, os interesses sociais, os interesses sociais, os interesses difusos, coletivos, os individuais homogêneos, né? Esses interesses, eles são tutelados pelo MP e na ocorrência de um dano, de uma lesão a esses interesses, o Ministério Público poderá promover uma ação civil pública visando a reparação destes danos, né? E para que ele consiga, né, dar entrada, promover esta ação civil pública, ele precisa de elementos para subsidiar a promoção da ação civil pública. E esses elementos ele colhe através deste procedimento administrativo de natureza inquisitiva, de natureza investigatória, que é o inquérito civil público, tá bem? Bom, dito isso, eu já te trouxe uma questão de concurso. Esse concurso aqui foi para promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, concurso de 2008, uma questão antiga, mas bem interessante. Diz a questão: o inquérito civil é um procedimento? O inquérito civil é um procedimento. Letra A.
Judicial, descartado, né? O inquérito civil não é um procedimento judicial. Não temos ainda uma ação judicial. O inquérito civil é um procedimento administrativo prévio a uma ação civil pública. Portanto, ele não é judicial, não é um processo judicial. B, extraprocessual pode ser. Extraprocessual está no sentido de, fora de um processo judicial. É um procedimento extraprocessual de natureza judicial? Ah, não. Já misturou extraprocessual, fora do processo com natureza judicial, você viu que não combina, né? Vamos lá. É um procedimento administrativo? Ah, melhorou. É um procedimento administrativo. Obrigatório com finalidade investigativa? Não, não é obrigatório. Errado o item. O nosso inquérito civil, pessoal, é um procedimento administrativo investigativo prévio a uma ação civil pública, mas ele não é condição de ação civil pública, tá? Porque o membro do MP, ele pode já ter os elementos necessários para a promoção de uma ação civil pública, independente de um prévio inquérito civil instaurado. O inquérito civil, ele tem natureza facultativa. Ele não é requisito para a promoção da ação civil pública. O membro do MP pode muito bem dispensar este inquérito civil se ele já tem em mãos provas suficientes para dar ensejo à ação civil pública. Portanto, a letra C descartada, porque ele não tem natureza obrigatória, ele é facultativo. Letra D, é um procedimento judicial e também extraprocessual, ou seja, seria um procedimento fora do processo, mas ele é de natureza judicial? Não, é um procedimento prévio à abertura da ação judicial, que é a ação civil pública. Letra E, é um procedimento administrativo? Voltei a gostar da questão, né? É um procedimento administrativo? Sim. Com finalidade investigativa? Sim. E extraprocessual? Fora do processo judicial? Sim, porque ele é prévio à instauração da ação civil pública. Sob a presidência do órgão do Ministério Público? Correto. Quem preside, quem instaura, quem conduz e quem preside o inquérito civil é um membro do Ministério Público, é um órgão de execução do MP. E ele é destinado a colher provas para instruir a ação civil pública? Perfeito. Nosso gabarito é letra, vamos ver se confirmou, letra E, tá? Então, na questão do promotor de justiça de Pernambuco, a natureza do inquérito civil foi objeto de questão do concurso. Trata-se de um procedimento de que natureza? Administrativo, extraprocessual. Extraprocessual por quê? Porque ele vem antes do processo judicial, é um procedimento de natureza administrativa investigatória, que visa munir o órgão de execução do MP de elementos para promoção da ação civil pública na defesa dos interesses tutelados pelo parquê, pelo MP. Que interesses são esses? Os interesses sociais, os interesses de grupos, os difusos, os coletivos e os interesses individuais homogêneos. Fechou? Vamos à próxima informação. Então, eu trouxe o artigo 1º da Resolução 1769 para nossa leitura. Vamos lá. Artigo 1º. O inquérito civil de natureza inquisitiva, unilateral e facultativa destina-se à colheita de provas necessárias à proteção dos interesses e direitos
tutelados pelo MP, nos termos da legislação de regência, né? Então, esse artigo 1º é um artigo importante para a tua prova, tá? Porque você tem aqui a natureza do inquérito civil, segundo nossa resolução 1769, de 2012, o inquérito civil tem natureza investigativa, inquisitória, né, unilateral e facultativa. Inquisitiva é um procedimento de investigação, inquisitivo, facultativo e unilateral. E qual é o objetivo? Qual é a finalidade desse inquérito civil? Coligir elementos suficientes para que o órgão de execução do Ministério Público ingresse com a ação civil pública. Ok? Artigo 1º, tem cara de prova, tá? E qual é a natureza do inquérito civil mesmo? Inquisitiva, unilateral e facultativa. Inquisitiva, unilateral e facultativa. Vamos lá. Natureza inquisitiva do inquérito civil. O que isso significa? Bom, não sendo o inquérito civil um procedimento administrativo hábil a aplicar uma sanção ou restringir direitos dos indivíduos, o inquérito civil, ele é um procedimento administrativo, mas ele não é de natureza disciplinar, a finalidade dele não é punir pessoas, não é aplicar sanções e nem restringir direitos, portanto, o inquérito civil ele não dará o contraditório nem a ampla defesa, já que ele é um procedimento do membro do MP para colher o quê? Provas. Então, nesse inquérito civil, não há necessidade de se garantir, nos termos da nossa resolução aqui, o contraditório e a ampla defesa, já que a natureza dele é inquisitiva. É um procedimento investigativo que visa colher elementos para que o órgão de execução do parquê ingresse com a ação civil pública. Ele não garante o contraditório nem a ampla defesa, por isso ele tem natureza inquisitiva, tá? Outra natureza do nosso inquérito civil é ser unilateral. Bom, essa natureza decorre do fato dele ser inquisitivo, do fato dele não garantir o contraditório e a ampla defesa, ou seja, ele não é um procedimento bilateral, já que não teremos a manifestação do investigado, né, no intuito de oportunidade de defesa. O investigado até pode ser ouvido, né, pelo Ministério Público, mas não no intuito de colher a sua defesa. A defesa do sujeito será feita na ação civil pública. Lá ele terá a oportunidade de se defender. O inquérito civil, ele tem a natureza unilateral, porque é inquisitivo, ele não garante o contraditório, então ele é unilateral, ele é só de um lado, ele é só promovido pelo Ministério Público e não garantirá ao investigado a oportunidade já de se defender nos autos do inquérito. E por que não há essa necessidade de defesa? Porque do inquérito civil não teremos aplicação de sanções e nem restrição de direitos. Por isso que não há necessidade de ampla defesa e, portanto, ele não é bilateral, ele é unilateral, ele é promovido pelo Ministério Público e não teremos o contraditório do investigado, por isso que não teremos a bilateralidade. É um procedimento do MP investigativo, administrativo, visando colher provas. Não há necessidade de ouvir, de defesa nem contraditório, por isso que ele é unilateral, tá bem? E outra natureza do inquérito civil, qual? Ele é facultativo. Ele é facultativo porque o membro do MP deliberará
sobre a oportunidade e conveniência de abrir um inquérito civil, né? Ele pode ser dispensado se o membro do MP já tiver elementos suficientes para a abertura da ação civil pública. Se ele já tem provas, né, suficientes que determinaram a materialidade do dano ao interesse coletivo, difuso, a autoria também já está suficientemente materializada, o membro do MP ingressa com a ação civil pública sem necessidade de promover o inquérito civil. Por isso que ele é facultativo. O membro do MP deliberará dentro dos seus próprios critérios de conveniência e oportunidade sobre a necessidade de instauração do inquérito civil. E isso vem expresso na nossa resolução 1769 em seu parágrafo único do artigo 1º. O que diz o parágrafo único do artigo 1º da resolução? O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do MP. O parágrafo único do artigo 1º, ele informa: o inquérito civil não é indispensável para a promoção de uma ação civil pública. Ele não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações que tutelam os interesses sociais, coletivos, difusos, individuais, homogêneos, os interesses que o MP tutela. Ele pode ser muito bem dispensado. Fechou? Até aqui tudo bem? O que nós já vimos? Que a resolução 1769, inverti, 1769, tem que decorar essa resolução, 1769, esta resolução, portanto, de 2002, define parâmetros para que os membros do MP instaurem e conduzam, né, o seu inquérito civil, procedimento administrativo prévio, né, investigativo, de natureza inquisitorial, unilateral e facultativo. E ele não é requisito de procedibilidade da ação civil pública. Portanto, ele pode muito bem ser o quê? Dispensado. Trata-se de um procedimento prévio à ação civil pública para a busca de provas, a fim de subsidiar a ação, a futura eventual ação civil pública. Fechou? Bom, vamos seguir. Trouxe uma questão de prova. Juiz substituto do Tribunal de Justiça, tá? Concurso de 2015. Vamos lá. O inquérito civil público. Letra A. É condição para o ajuizamento de ação civil pública sua instauração? Vamos lá. A instauração do inquérito civil público é condição para ajuizamento de ação civil pública? Errado. Nós acabamos de ver no parágrafo único do artigo 1º da nossa resolução que o inquérito civil não é condição de procedibilidade da ação civil pública. Ele é facultativo. Ele pode muito bem ser dispensado quando o parquê já tem elementos suficientes para a promoção desta ação civil pública. Letra B. É instrumento investigativo exclusivo do Ministério Público? Correto. O inquérito civil é uma função institucional do MP e é um instrumento investigativo do Ministério Público, né? Nós sabemos que a promoção de uma ação civil pública não é privativa do Ministério Público. A ação civil pública, o MP e outras entidades também podem promover, mas o inquérito civil é exclusivo, é um procedimento exclusivo do Ministério Público. Gostei da B de bola. Letra C. É um instrumento necessário para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta?
Não, não. O Ministério Público, se tem elementos, né, para a propositura da ação civil pública, ele pode não abrir um inquérito civil, mas ele pode, né, formalizar um termo de ajustamento de conduta com aquele poder público, aquela autoridade que está violando, né, o direito social, o direito coletivo, o direito difuso, né, e o MP então formaliza com aquele ente um termo de ajustamento de conduta para que cesse com a lesão ao direito, para que repare uma lesão ao direito, né? Esse termo de ajustamento de conduta também é um procedimento prévio, né, à ação civil pública, e ele tem natureza de título executivo extrajudicial e ele pode ser formalizado independente do inquérito civil. Pode ser arquivado definitivamente pela autoridade que o instaurou? Não. Normalmente o órgão de execução responsável pela abertura de um inquérito civil é o promotor de justiça e ele promove o arquivamento do inquérito civil, mas ele está definitivamente arquivado se tiver a homologação de um órgão colegiado do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o Conselho Superior do MP, nos termos do artigo 41, inciso 2, letra A da Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro, Lei Complementar 106. A quem compete rever o arquivamento de um inquérito civil? Ao Conselho Superior do MP, na qualidade de órgão de execução. Deve garantir o contraditório e ampla defesa? Errado. O procedimento do inquérito civil, ele tem natureza inquisitória, ele tem natureza unilateral, portanto, ele não garante o contraditório e a ampla defesa. Nosso gabarito, portanto, letra B de bola, tá? Vou marcar aqui, nosso gabarito B de bola. É instrumento investigativo exclusivo do MP. Deixa eu pegar a canetinha aqui. B de bola. Ok? Vamos seguir? Bom, já vimos o artigo 1º, já te mostrei 2 questões de concurso, né, acerca do artigo 1º, conceito do inquérito civil, finalidade do inquérito civil, natureza do inquérito civil, tá bem? Agora vamos trabalhar a instauração do inquérito civil. Diz o artigo 2º, o inquérito civil poderá ser instaurado de ofício, pelo órgão de execução competente, sempre que ele tomar ciência da lesão de um direito que ele tutela. Quem mais pode instaurar o inquérito civil? Representação, ou seja, uma denúncia, que aqui a resolução chamou como representação, devidamente formalizada por qualquer pessoa, né, pessoa física, pessoa jurídica, de direito privado, de direito público, órgão público, né, e até entidades despersonalizadas, ou seja, pessoas jurídicas sem registro, até elas poderão formalizar uma representação, né, para a abertura de um inquérito civil. E ainda ele pode ser instaurado por determinação de que órgão colegiado competente do MP? Por determinação do Conselho Superior do Ministério Público, nos casos em que tenha recusado o arquivamento anterior de procedimento preparatório ou peças de informação. Portanto, o inquérito civil será instaurado mediante um ato administrativo, portaria. Esta portaria é publicada pelo órgão de execução com atribuição. E como esta portaria, esta instauração do inquérito civil terá início? Poderá ter início de ofício, pelo próprio órgão de execução, ao tomar ciência de que um direito que o MP tutela foi lesado.
pode ocorrer mediante representação, né, de pessoa natural, pessoa jurídica, órgão público, ente despersonalizado, desde que devidamente formalizada, e poderá ter início também por determinação do Conselho Superior do MP, que recusou o arquivamento de um procedimento preparatório a inquérito civil ou peças de informação. O Conselho Superior do MP tem previsão nos artigos 20, 21, 22, também no artigo 41 da Lei Complementar 106. Trata-se de um órgão de administração superior do MP Rio de Janeiro e também com funções de órgão de execução. E este Conselho Superior do MP, que possui 10 membros, quem são eles? PGJ, Corregedor-Geral e 8 procuradores de justiça. Este Conselho Superior do MP, ele revisa os arquivamentos de peças de informação, de procedimento preparatório de inquérito civil e até o arquivamento do próprio inquérito civil. Aqui no caso, o que o Conselho Superior do MP recusou? Ele recusou o arquivamento, que foi promovido pelo órgão de execução, de um procedimento preparatório de inquérito civil ou de peças de informação. Recusou o arquivamento do procedimento prévio ao inquérito civil ou de peças de informação, determinando então a instauração de um inquérito civil, já que ele negou o arquivamento do procedimento administrativo anterior ao inquérito civil, tá bem? Portanto, apenas para concluir o raciocínio do artigo 2º, o nosso inquérito civil, ele poderá ter início mediante um ato administrativo chamado portaria. Isso pode acontecer de ofício, partindo, portanto, do próprio órgão de execução do MP. Poderá ocorrer mediante representação, né, devidamente formalizada dos legitimados, e poderá ter início mediante determinação do Conselho Superior do MP, quando este recusou o arquivamento de um procedimento preparatório ao inquérito civil ou peças de informação, ok? E no próximo bloco, vamos trabalhar o artigo 3º, 4º, 5º, que vão trazer em detalhes estes atos de instauração, de ofício, mediante representação e por determinação do Conselho, tá ok? Até o próximo bloco.